Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ananda. Eu sou aluna do Secretariado Executivo Trilingue e fiz programa de extensão, da bolsa no PROAFA, que é o Programa de Atividade Física Adaptada da UEM. A minha professora orientadora foi a Daisy e o professor coordenador do projeto, do programa, é o Juliano. Vamos lá então. O tema do meu resumo, do meu trabalho, foi acessibilidade para pessoas com deficiência em conteúdos publicados em redes sociais, uma experiência a partir do Instagram. Então, acho que todo mundo teve dificuldade, para realmente fazer os projetos iniciais de extensão planejados, porém, a gente teve que se abrir, e percebemos até novos problemas, novos dilemas para lidar. E foi o caso desse projeto. A minha área, secretariado executivo, não tem muito a ver com essa parte tecnológica e essa parte de acessibilidade também não. Mas graças à Proafa, eu tive a oportunidade de entrar em contato com essa área e de perceber que realmente existe um vácuo, tem um gap que necessita de pessoas produzindo, pessoas fazendo coisas para pessoas com deficiência terem acessibilidade aos conteúdos nas redes sociais. Então vamos lá. Nós sabemos, que comunicação, informação, entretenimento e sociabilização são coisas essenciais que todos os cidadãos inclusos em uma comunidade precisam ter. Porém, o que é muito interessante é que todas essas coisas hoje em dia podem ser alcançadas a partir das redes sociais. E hoje em dia, ainda mais por causa do contexto pandêmico, em que nós estivemos e estamos, porque com o distanciamento social, a digitalização, a informatização, a virtualização das coisas se tornou uma coisa muito mais latente, muito mais cotidiana do que já era antes. Já vinha um crescimento exponencial de toda essa parte tecnológica, e que tudo estava avançando para uma globalização, porém, devido à Covid-19, e à pandemia, tudo isso foi acelerado, foi um processo que foi acelerado. E aí fica a pergunta, será que todos têm o mesmo acesso a essa nova ferramenta que traz entretenimento, traz informação, que traz sociabilização? Será? E quando a gente olha mais de perto, nós percebemos que não. Infelizmente, isso não é a realidade. Nós percebemos que existe uma exclusão digital. Então, o propósito desse trabalho é falar sobre a inclusão digital. No início do avanço tecnológico da criação, que foi no final do século XX, começo do século XXI, as dificuldades que as pessoas tinham para acessar a tecnologia era principalmente estrutural, e também de custo, de investimento. Não eram coisas cotidianas, não eram coisas comuns. Entretanto, agora, na maior parte dos países desenvolvidos, isso se tornou uma coisa comum, se tornou uma coisa cotidiana, e nós temos acesso às tecnologias, principalmente as direcionadas para entretenimento e para informação. Entretanto, existe uma exclusão digital para as pessoas com deficiência. E por que existe isso? A análise que eu fiz, quando eu me deparei com todo esse problema, foi que, do mesmo modo, quando tudo surgiu, teve que ser adaptado depois para que as pessoas com deficiência tivessem acesso, como, por exemplo, as rampas de acesso,
as linhas no chão, os códigos em braille embaixo das coisas escritas, todo esse tipo de coisa que todas as empresas e também as próprias cidades, né, foram fazendo de infraestrutura material para que as pessoas com deficiência tivessem acesso, é uma coisa que também é necessária na infraestrutura virtual, digital e tecnológica, porque as pessoas com deficiência precisam também ter o mesmo acesso, né, a mesma porcentagem de ganho que nós, sem deficiência, temos. Então, por exemplo, no caso, são muitas áreas que sofrem, né, de exclusão digital, não só as pessoas com deficiência, mas o foco deste trabalho vai focar na exclusão das pessoas com deficiências, na exclusão digital. Então, tem a exclusão digital também por causa de custo ainda, né? Em muitos lugares, em muitos países, dentro de um mesmo país, existe essa discrepância e essa diferença. Mas as pessoas que têm acesso ainda não têm total acesso para as pessoas que não têm, para as pessoas que têm alguma deficiência. Então, o que seria interessante é que a gente percebesse que não é a realidade de todo mundo ter acesso ao mesmo conteúdo, por mais que a gente pense que tenha se tornado algo do cotidiano. Então, as redes sociais e a acessibilidade. Nas ações extensionistas do PROAFA, no sentido da inclusão digital, foram desenvolvidos posts na rede social Instagram com o tema Paralimpíadas 2020. Então, o que nós fizemos? O nosso projeto inicial, logicamente, não era sobre isso, né, como eu já falei no começo, porém, a gente viu que tinha uma necessidade aí e a gente pensou, vamos fazer posts que sejam inclusivos, que sejam acessíveis e vamos pesquisar que recursos estão disponíveis. Já tem alguém pensando nisso? Existem outras pessoas pensando sobre esse tema? E aí nós fizemos esses posts focado nas Paralimpíadas, que era, né, um tema que estava em alta, né? Foi até interessante. Paralimpíadas, né? O PROAFA é sobre o paradesporto. Então, foi bem interessante. Eu desenvolvi esses posts e todos eles são feitos para serem acessíveis. Então, eles têm o recurso do Instagram Alt Text, que basicamente ele faz uma descrição da imagem que vai ser lida, né, para as pessoas que têm deficiência e que ativam esse recurso no celular, porque já tem esse recurso ativado em vários celulares hoje em dia. Porém, se não forem feitas publicações que sejam descritivas em áudio, né, a imagem seja descrita primeiramente em texto e depois em áudio para que seja convertido, enfim, eles não vão ter acesso ao mesmo conteúdo. Então, essa é a importância do alt text. E também a hashtag para cego ver. A hashtag para cego ver, acho que bastante universitários conhecem, né? Que começou como algo de empresas grandes, né? Para descrever. A hashtag para cego ver é basicamente bem parecida com o alt text, só que ela marca que aquela publicação é inclusiva e tem uma descrição apenas em texto para as pessoas que não enxergam, né? As pessoas que têm alguma deficiência visual. E aí elas conseguem entender o que está na imagem a partir do texto. Então é colocada a hashtag e depois descreve o que está na imagem. Aqui está um exemplo do post publicado e lá embaixo tem a hashtag para cego ver. A imagem consiste em uma mulher com próteses nas pernas correndo. Ao lado dela, o símbolo das Paralimpíadas e embaixo a frase: "Você sabe como surgiram as Paralimpíadas?" Então, a hashtag para cego ver
e o alt text não são simplesmente para falar o que está escrito. Você sabe como surgiram as Paralimpíadas? Não, é para descrever. Tem uma mulher que está correndo ao lado, tá o símbolo das Paralimpíadas. É para a pessoa realmente ter uma visão de como é essa imagem. E a partir de tudo, né, que eu e a professora Daisy, né, nós vimos, a gente percebeu que a inclusão digital é uma coisa que precisa ser feita a partir da ação humana, do envolvimento humano, porque não tem como, por mais que a inteligência artificial, por mais que a tecnologia tenha se desenvolvido muito até agora, não tem como um software explicar para um humano o que é uma foto. Uma foto de, por exemplo, um pai segurando um filho e qual a emoção que isso transmite. Você vai precisar de uma pessoa explicando para outra pessoa. E essa é a parte mais importante, a questão mais importante de tudo isso. São pessoas deixando o conteúdo acessível para outras pessoas. Foi isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom?